No filme Bohemian Rhapsody, no final, já perto do filme, antes do show lá do Live Aid que acontece, tem uma cena que não aconteceu, né? Quando você vai ver a história do Queen, como era, relatado como aquela cena nunca existiu, que é o momento em que Fred Mercury ele vai dizer para a banda que ele testou positivo para HIV, para AIDS, tá? E aí, naquele momento, né, no discurso ali no filme, mesmo que fictício, ilustra bem um pouco o que eu queria estar conversando nesse primeiro momento. Porque ele vai dizer que o pessoal pensa assim, eu lamento por isso, Fred. E aí, assim, eu não preciso da sua simpatia, eu não quero gastar segundos ouvindo a simpatia de vocês. Eu escolho o jeito que eu sou. E eu sou um artista. E eu dou às pessoas aquilo que elas querem, que é tocar os céus. Você já percebeu, por exemplo, quando você vai para um show de uma banda que você gosta, se você olhar para o lado, e aí particularmente se você é um membro de igreja como eu, você já percebeu que se você olhar para um lado e para o outro, você parece que você está num culto? Acho que a primeira vez que eu percebi isso foi num show, no único Abrir pro Rock, um evento que aconteceu lá no Recife. Aí eu fui para um. E antes tocou uma banda nacional e teve um momento que eu parei e fiquei olhando pro lado assim, pro outro. Ninguém reparou em mim. Porque tava todo mundo meio que num transe coletivo, assim. Sabe? Eu digo, caramba, nem eu sabia que essa banda tinha esse impacto naquilo. Como eu não conhecia a banda e particularmente não gosto até hoje, não teve esse impacto. Mas você já percebeu que quando você escuta algumas músicas, por exemplo, quando você vai para uma igreja tradicional, tá certo? Se você vai para uma igreja grande, uma catedral, você já percebeu que quando você entra em lugares como esse, você sente um senso de grandeza que é uma coisa assim, fora de você, que chega até a lhe incomodar? Então, assim, rapaz, você está diante de uma coisa que você não consegue nem explicar direito e, às vezes, por muitas vezes, sua resposta é o teu próprio silêncio. Ou então, quando você está diante de algo muito grande na natureza, como uma grande cachoeira, uma grande pedra, uma grande montanha, e aí você olha para aquilo e você vê a sua pequenez. Né? Eu percebi isso, por exemplo, quando você anda, às vezes, em algumas BRs aqui mesmo no Brasil, mas de uma forma muito direta, foi quando, há um ano, mais de um pouco ano atrás, quando eu fui para um vulcão, que graças a Deus está dormente até agora, lá no Chile. Aí de longe você vê o caminho tudo bonitinho, mas quando você chega perto, ao lado da estrada, são pedras enormes, 4, 5 vezes o tamanho do carro. Você olha para aquilo, a primeira coisa que você pensa é, não tem salvação. Se essa pedra cai sobre esse carro, acabou-se. Tá? Então, qual é a grande questão? Tem muitas coisas na criação do nosso bom Deus, tá? Muitas coisas que o próprio homem consegue criar, que nos dá esse senso de transcendência, de uma coisa que é maior do que a gente. Uma coisa grande, uma coisa que nos causa medo, nos causa reverência, sabe? E a gente olha isso ao redor, seja com uma boa música, e que quero até salientar muito bem algo. E aqui eu não estou dizendo de músicas que nos marcaram e por aí vai. Tá? Ou seja, se eu fosse dar um exemplo bem pessoal, se eu, por exemplo, toda vez que eu escutar uma música chamada Man of the Hour, do Pearl Jam, que foi apresentada no álbum Hear Mirror, né? Um álbum de coletânea do Pearl Jam, eu me lembro do meu pai. Tá certo? Ou seja, foi a música que eu mais escutei quando o papai faleceu e, por exemplo, quando eu quero lembrar dele, é a música que eu escuto. Tá? Então eu não estou nem falando disso. Mas quando você escuta uma música como um coral, por exemplo, ou então, às vezes, e aí, para dar um exemplo até para os jovens mesmo, quando você está jogando um jogo de videogame, por exemplo, que toca a música certa na hora certa. Né? Se eu for aqui compartilhar uma história dessa, foi há muitos anos atrás, quase 20 anos atrás, quando eu joguei um jogo do PlayStation 2 chamado Shadow of the Colossus. O primeiro bicho que eu derrotei, eu não vou nem mentir que uma lágrima caiu do meu olho. Quando o bicho caiu, toca aquela música chamada Caminho Aberto, de Open Way. Eu, caramba, fui eu que fiz aquilo ali. Sabe? Então, muitas coisas, até coisas pequenas, e por muitas vezes pode jogar tola, como isso um exemplo que eu dei, são capazes de nos lembrar e nos mostrar que existe algo maior do que a gente. Tá? Só que quando você olha, por exemplo, para hoje, a gente perdeu um pouco isso. Quando a gente olha para coisas grandes, automaticamente pergunta assim,
Para que isso? Não dá para fazer outra coisa, não. A gente perdeu um pouco o senso de beleza e transcendência. Porque a gente passou a olhar muito tempo muito para a gente. Então hoje, quando você vai assistir um filme, por exemplo, né, para pegar essa mídia, você mesmo vai perceber que as pessoas buscam muito a realidade. Você vê que quando vai falar de filme, né, recentemente, por exemplo, o filme Sonic 3, ele não concorreu ao Oscar, nem sei se merece ou não, mas o ponto é o motivo pelo qual ele foi excluído da corrida, porque ele não tem diversidade o suficiente. Eu não sei o que é diversidade num filme de um porco-espinho, mas o fato é que o motivo foi esse. Então as pessoas esperam realidade em tudo. Né? Eu lembro, por exemplo, que eu sou um grande fã dos filmes do 007 antigo. Os novos não gosto tanto. Justamente porque é realista demais. Se você comparar com outra franquia, parece mais com Jason Bourne do que com os antigos 007, por exemplo, com Sean Connery, que são os meus favoritos. Tá? Porque a pessoa quer ver a realidade. Eu quero aquilo ali, é mentiroso demais. Porque a gente perdeu um pouco o senso de grandeza. Algo que é maior. Algo que, rapaz, isso aqui é impossível de fazer. A gente quer ver apenas o que o céu está vendo. Dá para fazer. E se você observar no próprio movimento da história, você vai ver, por exemplo, que até o século XVIII, mais ou menos, né, fazer uma estimativa aqui, a maioria dos livros escritos, a maioria das histórias escritas, era justamente sobre a criação fora. Era algo para fora, ou seja, as pessoas falavam de expedições, né? Se você pegar um dos maiores, talvez o maior clássico americano, que é Moby Dick, é justamente essa história. Vai lá, uma história de vingança, mas ela se passa toda no mar. Ou seja, ela tem um aspecto pessoal, introspectivo, mas você veja que a narrativa é o que está fora. Tá? E aí você vai observar que no século XVIII, por exemplo, começa uma tendência, né, no romantismo de olhar muito para dentro. Né? Andrew Wilson, no seu fantástico livro Refazendo o Mundo, ele vai pontuar exatamente que começa de forma muito explícita com Casanova. Quando ele começa falando das experiências dele de encontros amorosos. Tá? Então, ou seja, o que está dentro é mais interessante. Só que a gente sabe que o que está dentro é pequeno. Ou a gente quer que se torne grande de uma forma inflada ou artificial. Então, quando a gente percebe coisas que nos fazem olhar para transcender, a gente se assusta, não sabe nem lidar com isso e, portanto, a gente nem quer isso. Ou então até o oposto. Ao invés de a gente olhar para grandes histórias e você antigamente brincar de cavaleiro, hoje você vai encontrar N pessoas, né, que a tendência não é ser astronauta. Você não vê mais algumas crianças dizendo isso. Ah, eu quero ser astronauta. Mas eu quero ser o quê? YouTuber. Ou seja, nada errado com isso. Absolutamente. Só quero mostrar o aspecto, você vê até uma diminuição do tamanho de alguns sonhos, por exemplo. Tá? Então, o que eu acho interessante quando a gente reflete um pouco sobre isso é porque o cristianismo ele sempre vai trabalhar com esses dois conceitos. O conceito de transcendência como o conceito de imanência. Ou seja, a gente vai ter um Deus que é maior do que tudo que aquilo que você veja, qualquer pedra grande que você vê, qualquer montanha que você escalar, qualquer oceano que você venha nadar, o mais fundo que você puder, ou que o ser humano invente um submarino que bata no topo do fundo do mar, Deus é maior. Ao mesmo pé em que ele emana em toda a sua criação. E Cristo é justamente esse grande ponto de inflexão. Ou seja, em que ele se tornou homem, ou seja, ele chorou, ele sangrou, ele morreu, ele passou 3 dias enterrado, ele comeu, ele abraçou, ele sangrou, mas ele continuava sendo 100% Deus. Vimos aqui em Lucas 9, na transfiguração, vimos isso na sua ressurreição, na sua assunção aos céus, dele ler pensamentos em N momentos. Então hoje, quando a gente olha para a pessoa de Cristo, por exemplo, todo ser humano tem que entender isso. Rapaz, eu estou contemplando alguém nas Escrituras, por exemplo, que é maior do que qualquer coisa que meus olhos podem ver na vida, que é mais belo do que qualquer coisa que pode existir.
mas ao mesmo tempo que é real, que tem forma, que está vivo, que respira. Ou seja, quando a gente fala hoje de Cristo no céu, a gente pensa por muitas vezes uma ideia meio fantasmagórica, né? Mas ele está vivo em corpo no céu. Ele respira. Ele anda, ele fala. Ou seja, suas cordas vocais timbram na hora que ele fala. Quando ele intercede por nós ao lado de Deus. Veja que cena. Ao mesmo tempo, imanente, transcendente. Então, meu desejo é que a gente, como ser humano, busque isso. Não busque a nossa verdade, o que está dentro, que a gente se contente com que um realismo o tempo todo. Mas não. Que busquemos ter experiência com Deus, com aquilo que Ele é. Transcendente e, ao mesmo tempo, se revelar a nós. Ele sempre vai ser maior do que a gente. E louvado seja Deus por isso. Mas, ao mesmo tempo, podemos conhecê-lo. E um dia, aos que estão em Cristo, vamos abraçá-lo e vê-lo com esses olhos, com essa retina, só que agora completamente sem pecado. Então, quando a gente olha para a beleza do cristianismo, nós podemos e devemos aspirar por algo que é muito maior do que a gente, mas que ele é nosso e nós somos dele. Então, o desejo e minha oração é que na nossa vida você possa contemplar a transcendência em tantas coisas para ver em um Deus que é maior do que tudo isso e, ao mesmo tempo, você pode conhecê-lo, amá-lo, adorá-lo e servi-lo. Vamos agora às notícias. Dentro desse tema, eu escolhi hoje 2 notícias para a gente estar comentando. A primeira saiu recentemente, uma pesquisa do Instituto ProLivro, dizendo que no ano passado, nos últimos meses, 53% dos brasileiros não tocaram em nenhum livro. E isso conta-se a Bíblia. Quando se coloca a estimativa global, vai dizer que 73% dos brasileiros não leu um livro até o fim no ano passado. Se comparar com os dados obtidos de 2019, vai dizer que 7 milhões de brasileiros abandonaram o hábito da leitura por completo. Um jornal turco, e aqui eu com certeza não vou falar o nome corretamente, chamado acho que é Turkey Today, vai dizer que ele fez uma pesquisa lá dizendo que 40% dos alunos perderam a fluência com a escrita manual. Ou seja, que os alunos não conseguiam escrever mais de um parágrafo com uma caneta ou um lápis na mão. Veja, como leitor, eu leio uma notícia dessa, eu fico triste. Muito triste. Né? Mas a pergunta é assim, por quê? Por quê? Porque se você qualificar, né, porque eu acho às vezes a resposta um pouco preguiçosa, dizer assim, eu prefiro ficar com uma cara na tela do celular. Certo. Mas tecnicamente é possível que uma pessoa passe um dia na tela do celular olhando só foto. É possível. E eu não duvido que exista já isso. Mas você vai observar que o cara está lendo. Seja o WhatsApp, seja notícia, seja alguma coisa. É uma mídia diferente, mas ele está lendo. A pergunta então é, por que há um abandono do livro físico? Tá? E aqui longe de mim dizer a resposta é essa. Eu acredito que, na verdade, qualquer pessoa que diga isso vai dar uma resposta, na melhor hipótese, incompleta. Então, eu queria olhar para essa notícia e tentar, pelo menos, a gente conversar um pouco aqui em 3 pontos. Tá? Dessa geração que a gente vive, que nós vivemos hoje. A primeira é que a gente vive numa geração que é altamente distraída, em que a sobrecarga de informação é muito grande. O tempo todo. Então, ou seja, anos passados, você ficava sabendo, por exemplo, de uma notícia de uma queda de um avião com 1, 2, 3 dias de atraso. Eu tenho 42 anos de idade, então eu ainda peguei aquela geração do Plantão da Globo, que tocava aquela música assustadora, e todo mundo ficava com medo, que era só uma coisa muito grave para interromper a programação de uma novela, de um programa de TV, para tocar aquela música assim, rapaz, aconteceu uma coisa grave, alguém morreu, tá? Um desastre aconteceu. Hoje, né, esse desastre acontece o tempo todo, em todo lugar do mundo.
Ao que isso gerou na gente? Isso se tornou blasé com informação. Eu estava vendo, por exemplo, e que só me perdoe não citar a fonte que eu não estou lembrado, então eu não quero dizer errado, mas está vendo só por alto, né? Um resumo, na verdade, de um livro em que algumas pessoas, exploradores, queriam descobrir onde era a nascente do Rio Amazonas. E fizeram uma expedição. De 3 meses, uma parte da tripulação morreu, um monte ficou doente para obter uma informação. Onde nasce o Rio Amazonas? Hoje, é só qualquer adolescente pegar o Google. Onde nasce o Rio Amazonas? Você vai dizer, o Rio Amazonas nasce em tal lugar. A gente não guarda aquela informação, mas a gente tem acesso. Então a gente tem uma geração que é altamente distraída. Tá certo? E aí muitos livros, como por exemplo, Água Rasa, o que a internet fez com o nosso cérebro, ou está fazendo, melhor dizendo, com o nosso cérebro, tenta trabalhar exatamente isso, que a internet é uma mídia completamente diferente. Você lê algo, já clica aqui, veja mais, né, os chamados hiperlinks. E isso mudou a maneira como a gente consome qualquer informação. Aí quando você se depara com um livro, né, veja, por exemplo, eu como leitor que leio livro físico, também leio livro digital. Quando eu leio um livro digital, por exemplo, nesse tablet que você está vendo aqui, se tem uma palavra em inglês que eu não entendo, o que é que eu faço? Eu seguro o dedo em cima dela do dicionário, embaixo. Já dá a definição. Se eu ler nesse livro aqui, eu vou ter que parar, pegar ou o celular ou um dicionário físico para ver aquilo lá. Então observe que como é irônico. A gente quer ficar tão focado ao mesmo tempo que isso nos distrai de coisas em que a gente vai estar valorizando, obter ainda mais informação. Então a gente tem uma geração que é altamente distraída. Isso é muito triste. Segunda, a gente tem uma geração que é altamente pragmática. Funciona. Pronto. Então para que eu vou ter mais informação? Então veja, qual é o ponto de você ler um livro como Moby Dick? Pastor, para que eu vou ler um livro da história de um imediato de um navio acompanhando um capitão buscando vingança de uma baleia que comeu a perna dele? Eu não vou ler isso não, pastor. Pra quê? O que isso vai somar na minha vida? E como eu falei antes, exatamente soma com esse aspecto da gente perder um pouco a transcendência. A gente quer coisa pra gente. Se você for em qualquer livraria por aí afora, se for evangélica, a primeira coisa que você vai ver é livro devocional. Como orar, oração que funciona, oração da mãe, oração do pai, né? E esse tipo de coisa. Pode observar. E se você for em livraria regular, é só palavrão o nome dos livros. Seja isso, seja aquilo. Como se tornar assim. Enriqueça. Ou seja, a gente se tornou pragmático. Funciona para a minha vida, então eu vou correr atrás dessa informação. Não funciona, mas me faz ter uma complexidade melhor do ser humano, de ver o que é o belo, de encarar as coisas. Para que isso, pastor? Isso não vai servir para nada, não. É só você observar, então, hoje, por exemplo, como tradicionalmente os superstars hoje são quem? Políticos. Porque a gente entende que eles dão impacto direto na nossa vida. Pode observar essa migração recente que aconteceu com as mídias sociais. Enquanto político antigamente era sempre execrado, hoje vai ter time um, time outro, porque a gente vai entender que aquilo ali tem um impacto direto na nossa vida. E é um terceiro motivo, então, que eu entendo que a gente se tornou leitores, não tão bons leitores, na verdade, ou abandonar a leitura por completo, é uma soma desses dois. Que quando a gente é distraído e a gente é pragmático, a gente tradicionalmente só vai ter interesse em uma coisa, na gente. E aí, eu acredito que a epifania que eu tive dessa cena de ser interessado em si mesmo em contraste com a criação foi numa viagem que eu fiz para a praia com a minha família. A gente sentou, né, numa barraca de praia normal. E, né, como vocês vão descobrir ao longo desse canal, eu gosto muito de praia, ela lá e eu cá. Ou seja, de eu sentar na areia para ler. Para mim, a melhor biblioteca que você pode ler é à beira de uma praia. Bate o vento, você lê bem e ainda come um caranguejo se der. Então fica a dica para vocês, tá? E a comida é opcional, dica de passagem. Mas bem,
Tava eu lá, fazendo exatamente isso. Os meninos estavam brincando na água, Anne também. E do meu lado, eu não tive como reparar. Não reparar, perdão. Uma senhora. Já era uma senhora. Não era uma jovem. Eu acredito que talvez até uma idade um pouco mais velha do que eu. Eu nunca vi uma pessoa tirar tanta foto num curto período de tempo. E pra mim, isso foi o ponto. Pra mim foi meio que estagnante. Não ela. Eu, particularmente não achava ela bonita. Mas a cena, isso não é possível, não. Há parentes, e que eu acredito que estava tirando foto, devia ser alguém da família. Foto, 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 foto. E eu lá. Não é possível. Não sabia nem que o celular tinha tanta memória. E eu entendo, eu acredito que aquilo ali vai virar 5 fotos no máximo. Vai apagar. E aí teve um momento que eu quebrei o lado e olhei pra frente. Disse, rapaz, olha a criação que tá aqui. Olha o pôr do sol como tá. Olha o mar. Olha o clima, olha o vento. Olha tanta coisa que eu tenho aqui pra louvar a Deus ou pra olhar a beleza mesmo. Mas a pessoa quer olhar a si mesmo. Tá? Então é por isso que a gente gosta muito de histórias, que a gente vê a nossa experiência vivida, né? Ou seja, que a gente se identifica. Tá? E eu vou abordar isso mais na frente no último bloco. Mas veja como tudo isso a gente não para ver, nos faz querer de ler histórias como da própria Bíblia. De querer conhecer o nosso Salvador ainda mais, de querer conhecer Cristo ainda mais, de querer conhecer Deus ainda mais, de querer conhecer histórias da criação, de ler livros sobre, sei lá, combates que aconteceram no mundo, sobre pintores, por que ele pintou daquela forma, ou como eu posso entender algo do ser humano ali. A gente quer algo que nos distraia, a gente quer algo que seja pragmático, e a gente quer algo que seja sobre a gente. Tá? Então, quando a gente olha para tudo isso, a gente vê alguns elementos, não a resposta, mas alguns elementos que nos ajudam a entender o porquê a gente vive numa nação que não lê, que não se interessa nisso. Então, o que eu espero é que a gente possa justamente encontrar fora da gente, encontrar em bons livros, né? E como já disse Spurgeon, né? E termina essa sessão dizendo isso: visite sempre bons livros, mas more na Bíblia. Ou seja, que a gente pode sempre estar lendo e deve estar conhecendo várias coisas, mas tem um livro. E aí, isso que é incrível. Quanto mais você lê a Bíblia da maneira certa, que com os olhos da história de Cristo, você vai entender uma coisa. Que lendo a história de Cristo, baseado naquilo que ele fez, você também está lendo a sua história. Então, se você começa a olhar até por esse ângulo, você vai estar usando exatamente a própria linguagem moderna para ver a mais bela e linda história. E como ela é a única capaz de salvar o ser humano. Agora vamos à próxima notícia. Essa é uma notícia tão triste quanto a primeira. As duas esbarram num problema grande na nossa sociedade hoje. Tá? E eu acho que, na minha opinião, elas andam de mãos dadas. Tá? O jornal Washington Examiner disse que 2% das jovens norte-americanas, tá? E aí eu estou literalmente lendo a notícia, né? Só que antes de eu terminar de ler aqui a notícia, só um detalhe. Permita-me não ler só o nome do site, tá certo? E aí, meu lado como pastor, se tem algo que eu vou sempre defender, é que eu não posso estar em nenhum grau da ideia ou estimular a pessoa a buscar coisa que ela não deve ir. Eu nunca digo o nome de sites adultos, tá? Eu nunca digo, por exemplo, os times de futebol hoje no Brasil, eu acho até complicado, né? Porque a pessoa chega com a camisa de futebol na igreja, o que ensino é errado, mas o patrocinador é uma casa de aposta. Tá? Então eu nunca cito o nome de casa de aposta, nunca cito o nome de sites adultos, tá? Porque eu não quero que a pessoa se estimule nem um pouco a ver. Então o que eu não vou estar lendo na notícia é o nome do site, tá bom? Então, dito isso, 2% das jovens norte-americanas estão se vendendo, e aí eu estou lendo o que está na notícia, em um site de conteúdo adulto. De acordo com a estimativa desse site, ele pode estar pensando no número de 2 milhões de mulheres. Só que o dado não piora aí, não para aí, piora. Porque vai dizer que a maioria do consumo é nos Estados Unidos. E essa plataforma disse que eles têm 220 milhões de usuários. Então, ou seja, que só nos Estados Unidos, 95 milhões de usuários.
para site de conteúdo adulto. É muita gente. É muita gente. É 1/3 da população do Brasil. Aí, assim, de novo, como a primeira notícia, eu não gosto, nunca dizer assim, a resposta é essa, o motivo é esse, mas eu gosto de tentar entender o porquê. Como a gente chegou até aqui? Então, para responder isso, vamos comparar. Os mais jovens não tem nem como saber. Essa geração chamada geração Z, né, essa mesma geração que não sabe escrever, está desaprendendo a escrever com a mão, ela já nasceu com o celular na mão. E, portanto, ela já nasceu com acesso direto, irrestrito, a sites de conteúdo adulto. Ele sabe se trancar no quarto, no banheiro e ver. A minha geração, por exemplo, se você voltar aí um pouco, existiam várias maneiras, mas todas elas tinham um quê de vergonha. Nas finadas locadoras de vídeo ou DVD, tinha uma seção de conteúdo adulto. Se você vê essa cena hoje, ela vai parecer muito mais como se fosse uma cena de um filme de terror, do que você vai pensar que ali era um lugar de terror e não um lugar de filme adulto. Porque era escuro, meia luz, não tinha janela, tinha uma porta de acesso, você tinha que apresentar identidade para entrar. As revistas de conteúdo adulto, por exemplo, nas bancas, ficavam cobertas, ficavam numa seção específica. Se a pessoa fosse consumir aquilo, ela era exposta à vergonha. Automaticamente. De alguém poder olhar para aquela cena e dizer assim, ei, Leonardo, que filme é esse? Aí, por muitas vezes, o próprio medo de ser exposto tornava aquilo o quê? Restrito. Menor. Você observa, por exemplo, que antigamente pessoas que trabalham com isso, né, com conteúdo adulto, ou vendendo os próprios corpos, você vai ver que antigamente ficavam em ruas não movimentadas e sempre à noite, na calada da noite por muitas vezes. Aí você vai para a geração de hoje. Como é hoje? É o oposto. Existem premiações, são estrelas. Aqui mesmo, na cidade que eu moro, aqui em Teresina, espalhado pela cidade, tem um outdoor grande com o nome de um site de conteúdo adulto para quem quiser ver. E na esquina da igreja, não sei se é na esquina, mas ocasionalmente, quando eu estou indo para a igreja pela manhã, em alguns dias na semana, particularmente segunda, pelo chão, na esquina da igreja, aqui perto, até onde eu sei, não tem nada demais. Um monte de flyer de conteúdo adulto, no chão mesmo, como se tivesse passado um bloco. Hoje tudo é explícito, grande, alto, celebrado, né? Como já ele mesmo disse que a frase não é dele, mas eu aprendi com Albert Muller, que é uma característica da revolução, chamada revolução cultural, é essa, que o que antes era perseguido, hoje não apenas é aceito, mas deve ser também celebrado. Então observe que para chegar no número desse tamanho, de quase 100 milhões de usuários, de 2 milhões de mulheres, só mulheres, sem contar a porcentagem de homens, que é menor, mas também é expressiva. Fazendo isso, é porque isso hoje é celebrado. Hoje a sociedade, o que antes era... Aí veja exatamente todo o ponto. O que está dentro, agora vai para fora. O que era implícito, agora vai ter que ser explícito. Em todos os sentidos da palavra. Então a gente, como cristão, olha para isso e vai dizer assim, como é que eu saio dessa? Tem como não, pastor? Isso é um gigante muito grande para derrotar. Não tem, claro que tem. A gente já viu, ao longo da história, o cristianismo ser uma revolução em tantas coisas. É só você escutar a história de missionários em tribos na África, no Brasil, por exemplo.
Ou você pegar amostras culturais maiores, como a própria resistência dos cristãos a participar dos Jogos Romanos, por exemplo. Veja se eles existem até hoje. Ah, pastor, mudou a cara. Concordo. Mas veja se ele existe até hoje daquela forma. Então o cristianismo pode, tanto quanto deve, ser sal e luz nesse aspecto. Mas como? Ainda a pergunta ainda permanece. Como? Então, de N formas, porque acredito que esse fosse um tema recorrente, algo que a gente vê pouco sendo dito nas igrejas hoje é a gente ter uma sólida teologia do corpo. Como lidar com ele? Como o meu corpo é importante. A gente, infelizmente, tem caído um pouco para, querendo ou não, para um gnosticismo moderno. A carne é ruim, o espírito é bom. A igreja é o lugar que você vai tratar só da alma e da preocupação. Enquanto a igreja, ela deve ser exatamente o oposto, porque se nós acreditamos num Deus que é vivo, que é salvador, tanto do corpo como da alma, a igreja deve ter uma teologia sólida do corpo, de entender que por que aquilo é errado e como aquilo vai também corromper a sua mente. Como o corpo foi feito para a glória de Deus, como o corpo vai ser restaurado um dia em Cristo para ser perfeito. E como isso, o corpo é um instrumento que Deus usa para a sua própria glória. Então, se a gente começa a mostrar isso, por exemplo, desde cedo, para os nossos filhos e filhas, o desejo é que ele não vai olhar para esse tipo de site para dizer assim, eu vou consumir aquilo para satisfazer uma necessidade minha, porque eu quero. Ela não está vendendo? Eu quero consumir, qual o problema? Mas olhar e dizer isso é errado. É a filha de alguém. É uma mãe de alguém, uma irmã de alguém que está menosprezando o corpo que Deus deu a ela. Então é triste a gente ver essa situação hoje no mundo, mas a igreja, olhando para o trabalho completo de Cristo na sua obra de morte e ressurreição, vai justamente estar lembrando a nós como o nosso corpo é importante. Não apenas para combater o problema de sites de conteúdo adulto, por exemplo, mas tantas outras coisas que têm acontecido na nossa sociedade, como a própria crise de identidade com a questão do corpo, né, de emagrecimento, entre N coisas. Tá? Então, como eu sei que nós vamos voltar a esse tema, vamos abordar outras causas também no futuro. Mas, desde já, oremos e trabalhemos para que essa realidade possa diminuir, que isso não venha atingir os nossos filhos e filhas e a tantos homens e mulheres que têm lutado contra isso. Vamos agora ao De Volta pelo Futuro. Como eu tinha comentado, essa parte desse bloco, né, a ideia é de a gente olhar alguns personagens históricos e ver como eles nos ajudam a entender várias coisas. E como eu tinha comentado, o que é interessante disso é porque se a gente vive hoje num mundo em que as chamadas experiências vividas falam mais do que a própria verdade, então tudo bem. Então eu não concordo com essa expressão, obviamente, mas eu posso então pegar a experiência vivida de N pessoas da história da igreja. E como é que elas responderam a situações? E como eu posso aprender com isso? Como eu posso olhar para o que eles passaram? Como eu posso olhar para o que elas viveram? E dizer assim, eu posso aprender com isso aqui. Então, hoje, queria estar apresentando ou lembrando uma história de uma mulher de Deus chamada Fanny Crosby. Tá? O que eu estou dizendo aqui, você pode encontrar muito melhor no livro chamado As Canções que Abriram os Meus Olhos, do Felipe Figueira. Tá? E aí, essa mulher de Deus nasceu no dia 24 de março de 1820. Tá? E quando ela nasceu, ela detectou-se que ela tinha um problema nos olhos. Os pais levaram, então, para um doutor que se provou ser um charlatão e passou uma pomada à base de mostarda para beber. Quando passou nos olhos dela, ela perdeu a sua visão. Tá? E aí, mais à frente, até tentou-se, mais na frente, ela já não lembra exatamente a idade, agora eu quero dizer 10 anos, mas vai ter um pouco mais à frente. Ela apontaram para um outro médico para ver se conseguia reverter aquilo, mas não conseguiu. Então, veja que a história dela é triste por qualquer ótica. Se ela já tivesse nascido cega, já seria triste. Mas ela ficou cega por um charlatão.
por um cara que depois teve que ser expulso da cidade, dada a indignação das pessoas ali. Se Fanny Crosby tivesse nascido hoje e tivesse a mentalidade das pessoas hoje, ela ia se colocar como uma vítima por toda a vida. Que a sociedade ia ter que ter a obrigação de sustentá-la, que deve algo a ela, que ela não tem culpa de passar por isso. Veja o que ela mesma disse sobre esse evento. Fanny Crosby assim diz: parecia planejado pela providência santificada de Deus que eu deveria ser cega toda a minha vida. E eu lhe agradeço a dádiva. Se visão terrestre perfeita me fosse oferecida, amanhã eu não aceitaria. Eu não poderia ter cantado os hinos de louvor a Deus se eu tivesse distraída pelas coisas bonitas e interessantes ao meu redor. Então veja que ela não é simplesmente uma pessoa que aprendeu a ser cega. Que ela viu naquilo a providência divina para entender o que ele comentou lá no início, a transcendência. Se eu enxergasse, eu ia ficar distraída com tudo isso. Mas o fato de eu não enxergar me faz cantar louvores. Então eu tenho certeza que foi Deus que fez isso para minha vida. E se ele me oferecesse a visão amanhã, eu não aceitaria. Parece loucura, né? Para o nosso pensamento hoje. Parece loucura. Aí você perguntar assim, mas pastor, por que a história dela, então, é a primeira que você está começando, porque ela é relevante? Porque se tudo que a gente faz deve ser para honra e glória de Deus, como ela bem entendeu isso, Fanny Crosby não fez isso apenas com a sua vida, mas pela graça do bom Deus, ela foi uma grande compositora de hinos que talvez você já tenha cantado e ouvido por N vezes na igreja. De hinos como A Deus demos glória, Junto a ti, Que segurança sou de Jesus, Quero estar ao pé da cruz e Quero o Salvador comigo, por exemplo. Ou seja, músicas que destacam exatamente o quê? A quem pertence toda a glória do mundo e o desejo dela de estar sempre perto de Cristo. Uma grande mulher de Deus que casou, teve filhos e usou exatamente da sua falta de visão para que eu e você, cantando as músicas dela, enxergássemos melhor a beleza e a glória do nosso Senhor e Salvador. Então, a vida dela eu acho incrível nesse aspecto e recomendo vocês se aprofundarem mais no conhecimento. Mas hoje, nesse De Volta pelo Futuro aí, que a gente possa estar aprendendo com Fanny Crosby a enxergar melhor o nosso Senhor e Salvador. Deus abençoe e até o próximo.